Oi, gente! Hoje nós vamos trabalhar aqui uma visão um pouco mais amplificada sobre a LDA, sobre a lei da atração. Eu digo que a lei da atração, ela é algo que pode parecer complexo, mas quando você entende o fundamento, o exercício, você consegue entender que ela não é tão difícil assim. O difícil mesmo está em nós, porque modificar os nossos padrões exige tempo. É por isso que muita gente não entende por que não é só estralar o dedo e acessar uma nova realidade, porque tudo exige processo. Mas hoje nós vamos falar da lei da atração além do óbvio. Então fica nesse vídeo, já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque a gente tem muito a contribuir aqui. Quando nós falamos em lei da atração, a maior parte das pessoas pensam em frases prontas, como pense positivo, acredite que o universo vai trazer. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que a lei da atração ela vai muito além disso. O que Joe Dispenza, Nikola Tesla, Hélio Couto, Joseph Murphy, Bob Proctor ensinam em suas vidas não foi apenas sobre pensar positivo. Eles mostraram que a realidade é moldada como você pensa, como você sente e como você age em coerência. E se você entende isso, você para de ver a vida como sorte ou destino e começa a enxergar que você é o arquiteto da sua própria realidade. Então vamos juntos mergulhar nesse ensinamento e aplicar de forma prática, sem nenhum mistério, sem clichê, mas com profundidade para que você consiga ter assertividade nas suas práticas, trabalhando a lei da atração na sua vida. O primeiro princípio é o princípio da energia. Tesla, ele dizia que se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Quando você olha para isso de forma prática, você percebe que cada pensamento ele tem uma frequência. Cada emoção que você sente é uma onda que você emite. E a vida, gente, inevitavelmente ela responde a essa frequência. Joe Dispenza, ele já traz comprovações profundas sobre isso. E ele faz isso na prática com a neurociência. Cada vez que você repete um pensamento carregado de emoção, o cérebro ele cria novas conexões neurais. Você literalmente ensina o corpo a viver aquela realidade antes mesmo dela acontecer na maioria das vezes. Por exemplo, imagina que você todos os dias pensa em dificuldades financeiras. O seu corpo ele entra em estresse, declínio. A sua mente ativa hormônios de sobrevivência. E o universo só devolve situações que confirmam essa mesma vibração. Agora, se você cria uma rotina onde você dedica 10 minutos para visualizar uma vida próspera, sentindo uma gratidão real, o corpo ele começa a liberar dopamina e serotonina, e a sua mente passa a enxergar oportunidades que antes nem eram percebidas. E isso, gente, não é misticismo, isso é biologia aplicada à energia. Tem contexto, tem abrangência e é magnânimo, porque Murphy dizia que o subconsciente é como um servo fiel, ele aceita qualquer ordem que você der, desde que repetida com emoção e convicção. Ele não julga se é bom ou se é ruim. Ele apenas cria de acordo com o que você realmente alimenta aqui dentro, sabe? Bob Proctor ele reforça isso quando ensina que nós vivemos a partir de paradigmas, padrões de pensamento, que roda no automático. Se o paradigma é de escassez, você pode até ganhar dinheiro, mas vai dar um jeito de perder tudo, vai entrar numa catarse. Se o paradigma é de abundância, você encontra meios de prosperar em qualquer situação e ainda multiplicar aquilo que você tem. Então, deixe-me contar uma história para você. Bob Proctor, antes de se tornar um dos maiores mestres da prosperidade, ele vivia endividado, sem perspectiva. Mas quando ele recebeu o livro Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, se eu não me engano, e começou a praticar diariamente as novas ideias de abundância que essa obra trazia, a sua vida virou completamente. Ele repetia para si mesmo que merecia riqueza e liberdade. E o seu subconsciente, alimentado por essa nova ordem, começou a trabalhar silenciosamente para que os caminhos fossem abertos. Pouco tempo depois, ele já estava construindo empresas de alto impacto, empresas que geram milhões hoje. Isso prova que a vida externa, gente, é apenas um reflexo do programa interno que nós temos. E se você não muda a programação, a vida ela nunca vai mudar. Isso eu falo que tem uma força tremenda. As emoções, nós carregamos as emoções como uma força criadora na nossa jornada. E existe um detalhe que diferencia quem apenas estuda a lei da atração e quem realmente vive isso. E eu falo que é sempre a emoção.
Joe Dispenza fala sobre a coerência entre coração e cérebro. Quando você pensa em algo, você sente o oposto, nada vai acontecer. Agora você pode dizer 1000 vezes, eu sou próspero, mas se no fundo você sente medo, insegurança, dúvida, cara, essa é a frequência que o universo vai captar e vai transmitir para dentro da sua vida. O Hélio Couto, ele vai um pouco mais além, porque ele explica que a manifestação é entrar no estado emocional do desejo realizado. É sentir agora aquilo que você deseja viver no futuro. É viver no real da coisa mesmo. Por exemplo, pensa agora no atleta olímpico. Antes da competição, ele apenas treina. E ele treina fisicamente. Só que no momento do treino ele já visualiza mentalmente cada movimento, cada detalhe. Ele sente a vitória antes mesmo dela acontecer. Esse treino mental energético cria um campo de realidade interna tão forte que o corpo responde como se ele já tivesse vencido. É exatamente isso que nós precisamos aplicar no nosso cotidiano. Sentir antes de ter. Não é esperar para comemorar, é comemorar antes que aconteça. E essa vibração ela acaba se tornando um imã na nossa jornada. Quando eu entendi isso, eu entendi por que as pessoas tanto falam da lei da suposição e como ela é importante na nossa jornada. A gente vai ter Tesla, Dispenza, Couto, que vão dizer que tudo no universo funciona por sintonia. É como uma estação de rádio. Se você quer ouvir música clássica, não adianta sintonizar numa estação de rock, por exemplo. Tesla ele já dizia, tudo é frequência. Dispenza mostra como que você consegue sintonizar. Hélio Couto ele vai reforçar que sua frequência pessoal é o que determina a realidade que você experimenta na sua jornada. É uma prática bem simples. Vamos escolher um momento do dia. Você vai se sentar em silêncio, você vai fechar os seus olhos e você vai trazer à sua mente uma imagem clara daquilo que você deseja. Gente, não é só ver, tá? É sentir. Se for prosperidade, sinta a leveza de não se preocupar com contas, de poder acordar todos os dias e fazer as coisas que você ama. Se for um relacionamento, sinta a alegria de estar ao lado da pessoa que você gosta. Faça isso diariamente. 10 minutos podem mudar a estrutura da sua vida, a sua jornada neural. Porque quem nesse momento entende que está emitindo uma frequência diferente, sabe que também pode corrigir a frequência. O universo ele não vai responder o que você quer, ele vai responder o que você vibra. E eu acredito que se você estudar a lei da atração, você está careca de saber disso. Nós precisamos entender sobre as práticas cotidianas e trabalhar isso na nossa vida como se fosse um laboratório, porque tudo isso só faz sentido se aplicado no dia a dia. Não é sobre esperar resultados imediatos, mas é sobre você viver alinhado de forma consistente. Você quer um exemplo? Você deseja mudar de carreira, então você começa a visualizar você em um novo trabalho, sentir a realização disso. Mas não para por aí. Você começa a agir como alguém que já pertence àquele ambiente. Você estuda, você se posiciona, você busca oportunidades. O universo ele abre portas, porque você já vibra na frequência do seu resultado. Outro exemplo, você quer atrair saúde. Não adianta apenas você pensar que você é saudável, porque isso não vai colaborar. Você só vai continuar nutrindo questões de estresse. Então aqui você precisa alinhar os hábitos, o sentimento, o pensamento. Pequenos passos como agradecer pelo corpo que você já tem todos os dias já muda a frequência da sua biologia. Conversar com as suas células já muda a frequência da sua biologia, principalmente em questões de doença. Nós precisamos entender que nós temos o poder de transformar a nossa jornada e que todos esses ensinamentos eles são aplicáveis, porque todos esses mestres, Tesla, Dispenza, Murphy, Proctor, Hélio Couto, eles estão apontando todos para o mesmo lugar. A sua realidade ela é moldada por você. O segredo não está em frases prontas, nem em esperar que algo mágico aconteça na sua jornada. O segredo está em você entender a tríade de pensamento, emoção, coerência. Quando você aprende a alinhar esses 3 pontos, gente, não há limite para nós. A lei da atração deixa de ser uma teoria e ela começa a se tornar uma prática diária que transforma a sua vida em todas as áreas. A pergunta que fica aqui é: você está disposto a se tornar consciente da sua frequência, mudar o seu padrão interno e viver de acordo com a realidade que você realmente deseja? Porque o universo ele já está pronto. Quem precisa se alinhar é você. Quem precisa entender que a realidade está acessível é você. Vamos citar nomes como Pablo Marçal, Sela, tantos outros nomes que conseguiram co-criar realidades abundantes através da mudança de mentalidade, a mudança interna e a sua frequência. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho para quem está disposto. E se você está disposto a mudar, não tem realidade que seja inacessível para você. Porque a partir do momento em que você modifica, todo o seu campo também se modifica. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído muito, tenha alugado um triplex na sua cabeça e que você consiga acompanhar tudo que a gente vai deixar aqui nesse canal para você, que é simplesmente para que você possa expandir
e modificar a sua jornada. E eu devo te dizer que eu te vejo logo. Eu te vejo em breve.